Fala galera, beleza aí? Eu sou o Rafael, esse aqui é o canal Nas Vertentes, que é o canal criado para falar sobre música e colecionismo. Bom, turma, no vídeo de hoje quero trazer 4 discos de artistas que foram pioneiros, né, em seus respectivos estilos e que de alguma maneira, assim, eles não tiveram aquele, como posso dizer, aquele sucesso popular, aquela coisa, unanimidade, aquele sucesso em fora dos nichos, né? São artistas, claro, que dentro dos seus respectivos nichos, né, de trabalho, onde eles atuaram, eles foram super respeitados, são, né? Mas que, de alguma forma, eles poderiam ter tido um alcance muito maior e que não tiveram. E que, ao meu ver, é uma injustiça que também que acontece com eles aqui, nesse quesito, né, nesse âmbito, digamos que nacional da música, né? Então vamos lá. Eu separei aqui 4 artistas, já peguei mais discos aqui, mas vou começar a falar primeiro do Rockabilly. Então quando a gente fala aqui do Rockabilly, né, que é o rock dançante lá da década de 50, e que ele teve também no final dos anos 70, ele teve, né, um revival com bandas, principalmente como o Stray Cats, né, que reviveram, né, pegaram aquele rock and roll, né, antigo dos anos 50 e topete, música assim com acordes simples, mas bem contagiante, bem dançante, e que fez enorme sucesso. Inclusive esse sucesso também veio aqui no Brasil. Foi formadas também, né, turmas, bailes, festas também, né, com o tema aqui do Rockabilly, muito por causa do cantor chamado Ed Ted. Então, deixa eu já mostrar pra vocês que ele foi líder dessa banda aqui, Coqueluche. Coqueluche aqui foi a banda aqui que ele formou em 82. Aqui primeiro lançou esse compacto aqui que é Rockabilly. Isso aqui tem 2 faixas, né? Compacto simples, né? Uma no lado A, outra no lado B. Do lado A é Rock o Azarado, que ficou mais conhecida do grupo, né? Que alguém esqueceu de pagar a minha conta da Light. Que é uma história divertida, né? De um rapaz que vai pra festa, mas ele de repente acaba a luz, dá um apagão e acaba a luz e ele perde a festa, né? E no lado B aqui desse compacto, Não Beba Papai. Não Beba Papai, Não Beba. Que foi uma forma humorada, assim, mas para tratar o tema sério, assim, de alcoolismo aí da família. Então, foi o seguinte, né? O Coqueluche foi... O grupo foi formado em 82, ele durou até 86, né? O grupo, porque todos os integrantes, eles tinham trabalho fixo, então ficou naquelas lá aquela dúvida de largar tudo, o pessoal já tinha casado, tinha filhos, então ficaram naquela dúvida lá de largar tudo, viver na música, e foram seguindo até onde deu. Então quando chegou em 86, já não dava para ficar faltado ao trabalho para fazer show em outro estado, fazer turnê. Então quando começou a dar esses conflitos de agenda, o pessoal resolveu parar, né, deixar esse sonho de viver da música de lado para continuar nas carreiras. E quanta gente fez isso, né? E, além desse disco aqui, desse compacto, eles lançaram o único álbum deles, que é esse aqui, ó. É o Rockabilly Bop. Cara, isso aqui é sensacional, né? Tem aqui faixas aqui como 20º Andar. E trata-se de vários temas adultos, mas assim, com uma forma divertida de abordar temas sérios, né? Aqui, no 20º Andar, é o medo. É um rapaz que tem medo de pegar um elevador. Tá lá, né, a mulher esperando ele, mas ele tem medo de pegar o elevador. Tem Bobão, que trata-se da timidez. Tem INP Rock, que é uma brincadeira, que era o antigo nome do INSS, né? Que era INPS, que aqui trata também sobre a fila, né? Aquela demora de ser atendido. Até no refrão, fiquei na fila fazendo uma prece, mas era a fila do INPS. Aí Buzum, que fala também dos dramas lá dos trens lotados, com transporte público, ônibus lotado, né, mal estruturado, e com medo assim também de ser roubado, e medo também de encostar outra pessoa. Então eu dei aqui as brincadeiras aqui, o Rei do Racha, tem Gata Gatuna, que fala a história, né, do cara conhecer uma moça e aí leva ela pra dormir. Aí quando ele acorda tá sem a carteira, tá sem o relógio, sem dinheiro. Então ele trata todos esses temas assim de temas sérios, mas assim, tudo muito bem humorado, forma simples de tocar. Aqui pega aqui até aqui do Rockabilly,
aqui baixolão, a bateria aqui mais simples possível. Então aqui o grupo aqui era o Ed Ted, aí tinha, né, o Jeep Willis, que era o baterista, que escrevia assim bastante as músicas, né? Little Piga, Lelo Cadillac, e depois do Lelo Cadillac saiu, entrou o Billy Bragg, que é o Bitão, né, dos Folhas. E o grupo aí durou pouco, mas marcou história, né? Então, conforme depois com o passar do tempo, a banda foi fazendo assim, alguns shows comemorativos, tocando no bar, né, eventualidade, alguma festa. Só que até em 97, infelizmente, aí o Ed Ted, né, o vocalista faleceu. Tinha 47 anos, deu aneurisma e veio a falecer. Então, faleceu jovem. E o grupo, depois, anos depois, chegou a fazer alguns shows com o filho do Ed Ted, né, que é o Louis Ted. Fez shows, eu até tive a oportunidade de estar em 3 deles, então foi bem bacana. Entre 2017 a 2019, mais ou menos, né, os shows. Então, a primeira dica aqui, ó, Coqueluche, turma. Então, eles lançaram aqui, esse álbum saiu pela Baratos Afins, como os discos também deles. Aí foi compilado, né, com o compacto, o disco e várias faixas bônus aqui também. Então, uma dica legal aqui do Rockabilly. Aí a segunda dica, que o segundo estilo é quando pegar o Rockabilly e quando você coloca a velocidade, você aumenta, né, o ritmo das músicas e coloca tema de terror, monstros, filme de horror, essas coisas assim. Coloca uma dose de Alice Cooper nisso e acelera, que saiu o Psychobilly. E aqui no Brasil nós temos, né, o principal expoente, que é esse grupo aqui, ó, Cães Vadios. Ele foi formado aqui em 85, né, aqui em São Caetano, no ABC Paulista. Então, agora em 2025, estou completando 40 anos de banda, de estrada. E tá aí, né, eles foram a primeira banda aqui do Brasil a ter o estilo. E logo aqui essa versão em CD, trata os 2 primeiros álbuns aqui, né, o Psychodemia, né, de 87, e o Delirium Tremens, de 88. Aqui tem várias faixas também, né? Tem dose de humor, mas também tem dose também de filme assim, de terror, né? Por exemplo, tem aqui A Namoradinha que eu amei, Até o Sangue Jorrar. Ele fala, seu perfume que me excitava, né? Agora o seu cheiro que me excitava, agora me dá nojo, porque o meu coração tá cheio de rancor. Conta que até o músico aqui contou a história, o Jorge G, que ele foi traído pela namorada e ele fez a letra. Aí tem Notícias Populares, que é a história que aconteceu aí com o Elisa Matsunaga, né, que fez o que fez lá com o marido lá, mas aqui é o marido que faz com a esposa, e com esse nome, Notícias Populares. É um jornal, né, quem lembra aí? Foi antes do jornal Agora, tinha o jornal Notícias Populares, que era só notícia assim de terror. O pessoal até falava, se torcesse o jornal, saía sangue dele, de tanto notícia era só daí pra pior, né? Então tem aqui Cães, Lilipudo, Padre Mané, Virgem Louca, também Homem Lagarto, bacana aqui, tanto Psicodemia quanto o Delirium Tremens. Tem Baratas Grandes, Morcegos Loucos, Festa do Horror, Adamastor do Suicídio. Então bem legal aqui o disco. O Psicodemia, né, que tem 14 músicas. O Delirium Tremens é mais um EP, né, tem 6. Mas se pegar em CD, se você achar esse aqui ainda, né, agora já não tá mais tão fácil de achar. Foi lançado de forma independente aqui, mas agora já não tá tão assim disponível, né? Mas se achar, não perca a turma não, não perca tempo não, turma, aqui, ó. Descasso aqui. Os Cães Vadios ainda continuaram, eles nunca pararam. Depois lançaram um disco também, lançaram lá nos anos 90, o disco lá, acho que é Festa do Horror, que foi lançado até lá na Argentina, como aqui agora. Depois de 2001 eles lançaram isso aqui também, bem legal também, Saindo do Covil. E agora, em 2024, saiu o LP deles, chamado A Porta do Diabo. Saiu só em LP. E aí, a banda tá aí, né? Continua aí, faz shows, tá aí na ativa, tá aí na estrada. Então, beleza, já falamos aqui do Rockabilly, Psychobilly. Agora vamos falar sobre o blues. O blues rock aqui brasileiro. O principal expoente aqui dele, né, do estilo aqui no Brasil, foi esse cara aqui, ó. Celso Blues Boy. Então, o cara aqui foi pioneiro aqui do estilo aqui do blues, né, turma? Ele já tocava lá, desde os anos 70, ele já tocava lá no Rio de Janeiro.
Mas sempre o pessoal lá do Barão Vermelho, toda a turma lá do rock dos anos 80 lá, que ainda não tinha banda, não era todo adolescente, já ia ver o Celso tocar, né? O Celso tocar guitarra. Mas aqui só em 84 ele conseguiu lançar o primeiro álbum dele. Antes saiu em 82, uma compilação lá, Rock Voador. Aquelas coletâneas Pau de Seba, né, que tem vários... tem 2 músicas de cada artista. E teve vários ali. Acho que ali o único que realmente estourou foi o Kid Abelha, que destoava ainda, né, dos demais, né. Mas só em 84 ele conseguiu lançar aqui o primeiro álbum dele aqui, né, o Som na Guitarra. Então tá aqui, tanto até o filme que saiu ano passado, né, Aumenta, que é rock and roll, que é maravilhosa a história lá da rádio lá da Fluminense FM lá, maldita, né, rádio de Niterói. Também tem inspirado aqui no nome aqui da faixa que abre aqui o disco, que é uma das mais conhecidas aqui do Celso, né. Então aqui, ó, descasso aqui, maravilhoso, né, tem aumenta que isso é rock and roll, Fumando na Escuridão, Tempos Difíceis, Brilho da Noite, Amor Vazio, descasso aqui, sensacional, turma, esse aqui do blues rock aqui do Celso Blues Boy, que, claro, todo mundo assim do Rio de Janeiro conhece, reconhece ele, sabe da importância, mas como a gente não vê, não é um cara que a gente escuta as músicas direto, né, não é difícil alguém falar sobre ele, então eu quis falar, peço aqui esse reconhecimento assim maior, né, torcer aqui para que a obra dele, lógico, sempre brilhará, mas que não caia no esquecimento, né? Então quando a gente fala de rock nos 80, a gente sempre fala dos nomes os principais, mas não pode deixar esse cara de fora aqui, né? E ele continuou fazendo discos bacanas, né? Também lançou esse aqui, o Marginal Blues. Então até a faixa Marginal, quem participa é o Cazuza. Ele e o Cazuza cantando junto. Então pra ver, né, o respeito aqui, né, que ele tinha. Até o seu disco aqui, o terceiro também, sensacional aqui, né, Aí Isso Chama Blues. Tem aqui Sempre Brilhará, que é a faixa aqui mais aqui conhecida, né. Tem também aqui tem esse aqui, o Celso Blues Boy aqui, que ele é cantado em inglês, o Blues Forever. Um álbum aqui que ele é de cover, né? Então, mas sensacional também. Bem recomendado. Ele também continua aí a carreira, né? Lançou esse aqui ao vivo aqui, ó, em 91. Tá até autografado aqui por ele, era o último show que ele fez em vida. Qualquer dia eu conto a história aqui melhor aqui no canal. Depois do show me deu esse autógrafo aqui. Exatos 30 dias depois ele, infelizmente, aí veio a falecer, né? Aí ele lançou mais discos aqui, né? Aqui parceria tocou junto aqui com o B.B. King, aqui, ó, tocou Mississippi aqui com o B.B. King, também fez shows com o B.B. King aqui no Brasil, tiveram uma amizade bacana. Esse aqui, Nuvens Negras Choram. A capa é horrível, né? Uma montagem bem ruinzinha, mas disco bacana. Também tem aqui Vagabundo Errante, tem esse ao vivo também, e o último dele lá, que é por um monte de cerveja. Esse infelizmente eu não tenho, né? Então é isso aí, turma, do Celso Blues Boy. Recomendando aí todos, mas principalmente esse aqui, ó, o primeirão dele, Som na Guitarra, álbum de 84. E para acabar, também é um músico lá que surgiu lá no Rio de Janeiro. Ele assim, gravou pouco, ele teve muito compacto, ele não teve assim empresariado forte, alguém, sabe, ó, trabalhando assim para ele. Então ele lançou músicas em compactos, cada vez mais com um intervalo maior de tempo, às vezes uma música era diferente, o compacto era diferente da outra. E foi acabou que o nome dele, né, ficou maior do que a sua obra. Então virou, sabe, mais um personagem folclórico. Aí no caso tem as vantagens, mas também tem muita desvantagem também. Eu tô falando desse aqui, ó, Serguei. Então quando a gente fala do Serguei, a gente só imaginava aquelas... ele, às vezes falando coisa com coisa, falando sobre a Jane Joplin, contando lá as histórias, lá assim, mas a obra dele... Assim, cadê? Que música cantou? É isso que falta, assim, a mídia, o pessoal falar mais. Fala muito do Serguei como um personagem, as entrevistas dele lá no Jô Soares, que ficaram conhecidas, né? Mas, e as músicas? Aqui, turma, esse disco aqui é um de 2002, lançado na Baratos Afins. É um compilado, né, de vários compactos que ele teve na carreira. E, cara, esse aqui é sensacional. Que é histórico, porque... ele, mesmo lá no tempo da Jovem Guarda, ele já falava de psicodelia, coisa que no Brasil não existia praticamente.
Aqui na Jovem Guarda, aqui, o pessoal tava fazendo músicas que era sucesso de 5 anos antes, na Itália, pegando música dos Beatles, né, fazendo português. Assim, é legal. Era legal, assim, claro, né? Uma coisa mais inocente, mas ele já falava aqui mais aquela coisa mais porra louca, né? Como eu sou psicodélico. Então, ele já tava com a cabeça lá em São Francisco, lá em Los Angeles, então na Califórnia. Então, ele já tava já... Tanto que ele morou nos Estados Unidos, então ele já sabia já o que estava acontecendo fora. Então era isso, ele falando sobre psicodelia numa época que aqui no Brasil não se falava, enquanto acontecia o Verão do Amor, né, lá fora. Então tem aqui, Eu Não Volto Mais, também ele fala que música, eu prefiro ter a morte sorrindo do que ter a vida chorando. Então, palavra morte, morte sorrindo, não era algo corriqueiro ali na década de 60, né. Tem As Alucinações, de Serguei, também, né, que ele faz até uma brincadeira, como se fosse uma plateia. Vocês gostam da Vanderleia? Todo mundo bate palma. Você gosta do Roberto Carlos? Todo mundo bate palma. Vocês gostam do Serguei? Aí fica um silêncio. Aí entra, né, um órgão bem marcante aqui, que dá a batida aqui da música. Fala, mamãe disse assim, corta esse cabelo, essa juba de leão. Então, já contando as coisas da juventude, né? E eu acho que também é psicodélica, também total, rock and roll com psicodelia. Alfa Centauro, O Burro Cor-de-Rosa, Ouriço. Então, bem legal. Tem Maria Antonieta Sem Bolinhos, que ele até fala, eu viajo no trem, até viajo até pelo lado de fora. Então, os problemas assim que, na época, quem que falava isso? Aqueles trens precários, até a década de 90 ainda tinha surfista de trem, pessoal ia viajar no trem pendurado para fora. Quantos aí que ia trabalhar e não voltou para casa, né? Caía, acidente e tal. Então, tá aqui. Aí isso aqui, como essas músicas foram saindo, primeiro compacto, depois saiu outro compacto, depois mais um tempo sai um outro. Então não deu pra fomentar assim, uma carreira, não teve gravadora grande lançando, desses compactos saiu por gravadora pequena. Até no começo dos anos 80, assim, ele teve um reconhecimento da turma lá dos motociclistas, o Hells Angels lá do Rio de Janeiro. Então com essa parceria, ele formou lá uma banda chamada Cerebelo e lançou também aqui Hells Angels do Rio, como se fosse um hino assim para eles, e Ventos do Norte, que é um rockão que ele fez com essa banda. Só que depois desse rock and roll assim, bem forte ali, lá para 84, ele já quis aderir ali a New Wave e tal, ele já mudou, então já lançou mais um compacto também, com duas músicas bem divertidas. Mamãe, Não Diga Nada ao Papai, que ele fala que a mãe dele pegou ele fumando, né, lá na escada do prédio. Então, se você não fala, eu me calo, mamãe, sobre aquele rapaz. Então, fazendo tipo uma chantagem com a mãe. Não fala nada, né, não conto nada e morre por aí. E a música Alergia também, né, que é sobre um cara alérgico, mas New Wave aqui total, né. E a faixa bônus aqui, Aventura. Então, essa obra aqui de 2002 compilou muitos desses compactos do Serguei, que é a primeira vez, acho que é uma obra do Serguei sai em CD, isso só em 2002, porque depois ele foi lá em 91, 90 lá na verdade, lá ele foi falar com o Roberto Medina, entrou lá no escritório lá e falou, pô, você só fala do Rock in Rio, cadê os pioneiros? A gente esqueceu que você não fala nada. Aí inventaram lá um concurso tal, sobre os melhores tal, e o Serguei ganhou, mas foi depois dessa tirada lá que ele foi lá falar com o pessoal da Arte Plana, que ele fizeram o festival lá, Rock in Rio 2, que ele pôde participar lá, ele cantou. E depois disso ele foi lançado o primeiro LP dele, LP completo, né? Aí tá aí, turma, o Serguei, né, faleceu aí já, foi em 2019, né, falecido aí, mas deixou uma obra que vale a pena, é interessante ir atrás, conhecer, e quem sabe mudar, né, esse panorama, pensar só em um cara folclórico, um personagem, mas tem o lado aqui da música, né, que é o principal, mais interessante, que vale muito a pena ser revisto e considerado. Então foi isso aí, turma. Minhas 4 dicas aqui de pioneiros aqui da música aqui do Brasil, que realmente vai ter seu reconhecimento aqui, mas que poderia ter sido bem maior, bem mais. Até porque muitos dos contemporâneos dessa turma aí tiveram aí um trabalho muito forte aí de gravador, divulgação, mérito próprio também, obviamente, né? Uma soma de tudo isso. E o pessoal aqui que tá aquela coisa mais de nicho. Então, vamos explodir, né, isso aí e divulgar, divulgar a obra desses caras aí, porque realmente merecem e fizeram história. Então, isso aí, turma. Comenta aqui se vocês conhecem
um ou dois, três, os quatro, ou nenhum aqui. E se não conhece e tal, ouça aí, espero que vocês gostem. E pode me dar um retorno aí, gostando ou não, mas para quem gosta aí de boa música, rock brasileiro e rock nacional, com certeza vai gostar. Espero que a minha dica aí seja útil para vocês. Então, beleza, turma. Obrigadão pela companhia e pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.